Pai do Senhor a todos, boa noite. Vamos estar orando, vamos nos aquecer, com o Espírito Santo de Deus, amém? Vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós entramos na Tua presença santa, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pedindo para que o sangue do Senhor Jesus venha sobre nós, nos purifica, Senhor, de todo e qualquer pecado. Nós colocamos, meu Deus, as nossas vidas no Teu altar agora, declaramos, meu Pai, que o reino do Senhor seja estabelecido aqui nesse lugar, seja estabelecido nas casas agora que estão entrando essa live, nos nossos corações, ó Pai, nas nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo o mal, tudo aquilo que tem atrapalhado de ouvir a palavra de Deus, quer seja aqui, quer seja nos lares. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, meu Pai, que o Teu Espírito, Senhor, seja o dirigente, Senhor, o edificador desse culto, Pai. Fala aos nossos corações, que haja cura, que haja libertação e que haja salvação, Senhor, para a glória do Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Em Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 26, diz assim a palavra de Deus: Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? O reino de Deus é o domínio total e absoluto de Deus nos céus e na terra. Mateus capítulo 6, o verso 10, diz que o reino de Deus é isso, é quando ele é estabelecido e o domínio total e absoluto de Deus, Ele é nos céus e na terra, e a vontade de Deus é feita em nós e através de nós. Esse reino, ele está presente, seus começos no momento, Porém a sua plenitude está no futuro. Em certo sentido já está aqui, mas em um sentido mais pleno ainda virá. O reino vem trazendo graça, mas também trazendo justiça. E o Senhor, ele mostra esse mistério, porque Jesus ele traz essa parábola e ele coloca como uma plantação, ele coloca como um agricultor. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem, que lança semente sobre a terra. Então é um mistério, a plantação, eu estou me metendo aí a ser agricultor de vasos, colocando garrafa PET, fazendo algumas, plantando coentro, cebolinha, alface. Olha, irmãos, essa semana a Mary falou: nossa, demora, porque eu, a Lara e o Lucas fomos lá. Você pega a garrafa, fura a garrafa embaixo, coloca pedras, pedrinhas, brita, depois coloca uma manta ou um pedaço de pano, depois a terra, porque aquilo ali é que vai fazer a drenagem, e depois você vai e coloca aquelas sementes que a gente compra de saquinho, E cada semente ela tem um tempo. É 45 dias, o coentro, o cebolinho, um mês. Tem outro que demora 2 meses. E é lento, E de vez em quando a gente vai lá, todo dia vai lá regar. Você tem que regar 2 vezes por dia. Você vê, nossa, ainda não nasceu. Aí depois começa a nascer, Aí a Mary falou: isso, e não vai dar não vai dar coentro, não vai dar nada. E é interessante isso aqui, Porque Jesus está dizendo que o reino de Deus é a mesma coisa. É semelhante a um homem, quando o agricultor que sai a semear. E ele fala sobre esse mistério. O Senhor mostra, esse mistério e como é estabelecido o reino de Deus através dessa parábola aqui, desse agricultor. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que esse reino de Deus, ele é estabelecido de forma prática, Versículo 26 aí, diz assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Quer dizer,
é de forma prática, né? É o trabalho do agricultor. Se nós por isso que eu falei no início, né? O reino de Deus ele é feito através de nós e em nós. Então, através de nós é isso aqui, ó, estabelecido de forma prática, é o trabalho do agricultor. Então, somos nós que vamos levar essa semente, amém, irmãos? Somos nós, né? Eis que sai um semeador a semear. Somos nós que levamos a semente do reino de Deus. E o que é a semente do reino de Deus? É a palavra de Deus, amém? A semente é boa, né? Como a parábola do semeador. O problema é o solo, mas não é problema nosso, a questão do solo, né? Ele sai a semear na parábola lá de Mateus 13, né? Ele cai algumas ao pé do caminho, outras entre espinho, outras em pedregulho, mas cai algumas em solo bom. O problema não é a semente, a palavra é boa, e isso não é problema nosso. Nós saímos para semear. Se nós quisermos estabelecer o reino de Deus aqui na terra, nós temos que sair como um agricultor levando a palavra de Deus, amém? Não importa, irmãos. Eu falei outro dia aqui, né? Eu estava assistindo um vídeo de um pastor que ele sai pelo mundo inteiro, é um jovem ele. E ele falou que foi na Augusta, né, à noite, ele e o outro colega dele, doidão igual ele falou, vamos evangelizar hoje, na madrugada, lá na Augusta. E o colega dele, rapaz, né, Augusta à noite é complicado, né? Todo tipo de gente tem ali, prostituição, homossexualidade, tudo que você imaginar, 2 horas da manhã eles estavam lá. E ele disse que saíram evangelizando, e o pessoal xinga ele, xinga aqui, xinga ali. E ele disse que estava evangelizando assim, quando ele sentiu nas costas dele, como um cara assim de 1,90 m. E aí o cara falou, começou a xingar ele assim, e ele sentindo aquela sombra bem grande assim. E ele disse que na hora só lembrou de uma palavra, irmãos. Ele virou e falou para o rapaz assim, Jesus te ama. E ele disse que era um punk, né? Cabelo assim, pisse para tudo quanto é lado. E ele disse que aquele rapaz olhou para ele assim e falou para ele assim, ninguém nunca me disse que me amava. Ele falou, mas Jesus ama você. Mas ele disse que estava com medo, ele achou que o cara ia quebrar ele no pau, o cara grandão, ele baixinho. E aí ele disse que se encheu do Espírito, né? Quando o cara deu uma recuada assim, falou, mas ninguém nunca me disse que me ama. Mas Jesus ama você. E eu também amo você. E ele disse que aquele rapaz falou, todos os crentes que falam comigo é para mim dizer que eu vou para o inferno, porque eu me visto desse jeito, eu ando todo, né, desse jeito. Mas essa semana eu estava questionando Deus. E eu falei que se Deus se importasse com a minha vida, Ele ia falar comigo nessa semana. E vocês, 2 horas da manhã aqui, e você vem me dizer que Jesus me ama. E Ele falou, Jesus ama você. E eu também amo você. E ele disse que abraçou aquele rapaz, ele começou a chorar ali, e ele recebeu Jesus ali. Então o reino de Deus é estabelecido na prática, né? A gente tem que semear, né? O agricultor, né? O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Então nós temos que lançar a semente. Não importa, mas eu já falei várias vezes, eu não sei o quê, aquela pessoa não presta. Onde o Espírito Santo levou ele? Né? A gente iria na Augusta, 2 horas da manhã. Né? E ele disse que arrumou um cara mais louco do que ele também. O rapaz falou, vamos lá. O irmão que estava junto com ele. E Deus deu aquela intrepidez para ele. E ele foi lá, muitas vezes é xingado, muitas vezes sai corrido, às vezes a pessoa quer bater neles. Mas ele falou, vamos lá. Então ganhou aquela alma, né? Uma alma para Jesus. Então o trabalho para se estabelecer o reino de Deus é o trabalho de um agricultor. É difícil. Não existe inércia no reino de Deus. E quem não trabalha no reino de Deus, atrapalha. Né? Se eu não estou fazendo nada no reino de Deus, tem alguma coisa errada comigo. Né? Eu falei já com os irmãos, né, outra vez. Na pandemia, né, nunca se desenvolveu tanto a parte virtual, né? A gente pode evangelizar através de uma mensagem, né? Aquele presente diário eu mando para mais de 100 pessoas.
pessoas que eu mando, que ela já multiplicou, já mandou para outras e outras e outras pessoas. Eu mando para o México, para uma missionária lá, a Lucimara, que esteve aqui. Eu mando para outros pastores, pessoas, né, e pessoas são abençoadas. Então é uma palavra que a gente... Olha, para o sítio, o grupo lá, né? Isso, é isso mesmo, né? A gente está aí para levar a palavra de Deus, para semear, né? A excelência no serviço de Deus. É assim que se estabelece o reino de Deus, né? Quem não trabalha, atrapalha. Ah, pastor, mas eu não... Pode fazer alguma coisa, né? Mas é uma forma, é uma mensagem, é um versículo que você manda, é um folhetinho, né? Que você dá, como fazia o irmão Jorge. Nessa semana eu lembrei dele, irmão, porque eu subi, né, tô indo de ônibus, quando eu não encontrava ele na praça ali perto dali do terminal São João, né, ele de um lado e uma testemunha de Jeová do outro, os dois disputando ali, eu encontrava ele no ponto que vai ali descendo, né, encontrava ele ali quase sempre. Então ele me dava um folhetinho, ficava conversando e... Peraí, pastor, ia lá e dava para uma pessoa. Estava conversando, só um minutinho, pastor. Vamos semeando, né? Semeando, é isso aí mesmo. Semear a palavra de Deus. Então, é a excelência no serviço. Você tem semeado a palavra de Deus? Você tem estabelecido o reino de Deus? Temos que fazer isso, irmãos. Temos que fazer isso. Temos que levar a semente. Temos que, principalmente, né? O versículo final aí fala que chegou a colheita, está muito próxima a colheita. O arrebatamento está muito perto. Então a gente tem que acelerar a semeadura. Temos que acelerar essa semeadura. Temos que levar a palavra do Senhor, né? O reino de Deus, ele é estabelecido através de mim e de você, né? Eu tenho uma conjectura, né, que eu já ouvi, e dizia que quando Jesus chegou no céu, né, e os anjos chegou, Senhor, deixa a gente voltar na terra, deixa a gente ir na terra e a gente levar o evangelho, levar a notícia das boas novas, deixa a gente levar a palavra do Senhor para que as pessoas se convertam. E Jesus falou, não, eu já deixei com os meus discípulos, já deixei com os meus servos, mas Senhor, e os anjos falam, mas Senhor, será que eles vão dar conta? E se eles falhar? E Jesus fala para eles assim, eu não tenho um plano B. Tem que ser eles. Então é nossa. A missão é minha e sua, de estabelecer o reino de Deus. Amém? Então leve a semente. O reino de Deus também ele é estabelecido de forma misteriosa e sobrenatural. Versículo 27 aí, ó. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. É sobrenatural, né? Não é a gente que sabe. Já viu aquelas pessoas que às vezes a gente, em alguns evangelismos eu desafiava às vezes alguma pessoa que eu encontrava, eu falava assim, olha, dava um folhetinho e falava, o maior desafio é você levar você mesmo hoje à noite lá no culto. E tinha pessoas que eu achava que ia, não, pode deixar que eu vou mesmo, não vinha. Mas aqueles que a gente mal levava em conta, isso aí não vai não, eu dava assim, mas a pessoa pegava, ficava com a cara feia, às vezes guardava. Quando você estava no culto lá, chegava aquela pessoa. É um mistério, irmãos. Meu papel é o quê? Semear. É o Espírito Santo que vai trabalhar no oculto, amém? Como a terra, eu não pus lá a sementinha de coentro, todo dia eu olhar lá para ver se estava crescendo, eu não sei como é que ela cresce. Daqui a pouco quando a gente vê, ela já está fora da terra lá, né? Está saindo, vai saindo. Mas quando está embaixo da terra é um mistério, é estabelecida de forma misteriosa e sobrenatural. É algo sobrenatural e misterioso que ocorre ali. No subsolo, né? Na superfície é nossa, amém? Na superfície é aquilo que a gente está vendo, é eu levar semente, eu conversar com a pessoa, mas no subsolo é de Deus, amém, irmãos? É assim que é estabelecido o reino de Deus. É com Deus, né? É com Ele, né? E existe pergunta sem resposta, né? Que a gente não sabe o que é, mas Deus está no controle. Ele age no sobrenatural, amém? Pessoas que a gente menos espera, elas se convertem, né? E a gente fala, puxa, a gente mesmo fica incrédulo, fala, rapaz, eu não achava que isso aí vinha.
Quando você vê, a pessoa está indo lá na frente. É o sobrenatural de Deus. A minha parte é lançar a semente. Mas ele é estabelecido misteriosamente e sobrenatural. A gente não sabe. A gente tem que confiar no Senhor. Ele está agindo, né? Às vezes a gente lança uma semente e a gente nem acredita. Às vezes a gente lança uma semente em oração, né? Senhor, abençoe aquela pessoa, Senhor, salva aquela pessoa, Senhor, salva aquela pessoa. A gente não sabe, né? Lá na frente a gente vai ver o que aconteceu. Tinha um casal que a gente dava estudo bíblico, quando a gente estava no projeto Caleb lá em Guaianazes, né? Eu e Mary dava estudo bíblico eu dava estudo bíblico para o rapaz. Foi ele que levantou a mão na igreja e a gente foi na casa dele. Só que a esposa dele acompanhava. E a gente ali dando estudo bíblico para ele, para ela, tal. E teve um dia, né? Era 4 estudos no Evangelho de João. No último dia, eu falei para ela assim, né? Ele já tinha se decidido, mas ela não. Ela ia, ficava quietinha ali, assistia a aula. E eu falei para ela assim, ó, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, né, e de repente você tem vergonha aqui na nossa frente, você quando for dormir, né, você se ajoelha lá diante da sua cama, pede perdão a Deus, entrega a sua vida para Jesus, né? Mas eu falei ali, né, naturalmente, como a gente fala em qualquer estudo, que às vezes a pessoa não é cristã. Aí passou uns dias, uns meses, aí numa dos cultos lá, ela entregou a vida para Jesus. Mas no dia do batismo dela, no dia que na profissão de fé dela, ela falou, quando ela foi dar o testemunho que ela tinha encontrado Jesus, e ela falou assim, nem o pastor sabe. Mas foi naquele dia, pastor, que o senhor falou para mim que se eu tivesse vergonha, naquele dia ali, se eu me ajoelhasse diante de Deus, né, sozinha, e ela falou, naquele dia eu fiz isso. E naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Não foi nem quando eu fui lá na frente. Então a semente foi lançada. O sobrenatural é de Deus. É um mistério, né? E a gente não sabe. E o reino de Deus, ele vai sendo estabelecido. Amém, irmãos? A gente não sabe. Fala, né? Fala, Jesus te ama. Né? Dá o folhetinho, né? Ore, né? Vai semeando, vai regando através da oração. Senhor, envia alguém, né, na vida daquele meu parente. Às vezes não vai ser eu que vou ganhar, né? A gente quer ganhar os nossos parentes para Jesus, mas a gente pode fazer a oração lá. Senhor, envia ceifeiro, né, para colher aquela semente que é o meu filho, a minha filha, meu marido, um folheto, né? Mas você está orando, você está lançando a semente sobre ele. E a gente não sabe o que vai acontecer no subsolo, amém? Mas acredite, né? Confie no sobrenatural de Deus. Ele está agindo, né, sem a gente ver. Amém, irmãos? Eu sei que tem uns que demoram 20 anos para brotar. O meu cunhado de Elsa. 20 anos de cachaça. Se ele estiver me ouvindo, me perdoe, Deus. Mas foi mesmo, né? E a Mary às vezes dizia assim, não fala mais para ele, né? Mas não tinha jeito, irmãos. Quando a gente conversava assim, mesmo ele chapadão, eu estava falando de Jesus. A gente queria ganhar aquela alma, né? E depois de uns 20 anos de oração da minha irmã, semeando, regando, ele se entregou para Jesus. Amém? Então tem gente que demora 20, 30, né? E você fala, essa semente está demorando muito, Senhor, para brotar. Continua regando, amém? Continua orando, continua crendo no sobrenatural de Deus. Eu vejo muitas vezes que Deus está mais trabalhando na nossa vida do que daquela pessoa que ainda vai se converter. Muitas vezes é na gente. Para que a gente persevere em oração. Para que a gente persevere, continue ali, né, na batalha, né? Por aquela pessoa, mas crendo que um dia vai germinar, amém? Sempre acreditando, nunca desistindo, né? Porque Deus trabalha no subsolo, amém? A superfície é nossa. A gente olha assim, não vê nada, né? Só as ervas daninhas. Mas no subsolo está gerando alguma coisa ali no subsolo e o reino de Deus vai ser estabelecido na vida daquela pessoa, amém? Então confie no Senhor, Ele está agindo, né? Continue semeando a palavra, semeando a oração. O reino de Deus está sendo estabelecido em nós ou nos nossos familiares. Ele também é estabelecido de forma ordenada. Versículo 28 aí, ó. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga, né? Então no início, né, é o meio, né? O início é o grão,
o meio é o talo e o fim a espiga cheia dos grãos. Então, com Deus não existe atalhos, é tudo no tempo dele, amém, irmãos? É porque a gente quer no nosso tempo, né? A gente quer colocar, às vezes, a carroça na frente dos bois, e Deus, ele age no tempo certo, germina, frutifica e colhe, amém? E aí, como eu falei agora há pouco, às vezes ele está trabalhando na gente. Tem pessoas que falam, ai, mas meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito. Mas ele está trabalhando a sua perseverança, né? Está trabalhando a gente. Muitas vezes é a gente, irmãos. Muitas vezes Deus está trabalhando na gente, né? Mas a gente tem que confiar no tempo de Deus. Senhor, o Senhor vai salvar. Meu filho, meu marido, minha esposa é do Senhor. Continua regando. Não desiste não, e o diabo buzina no nosso ouvido, né? Já era, não tem mais jeito. Não, o reino de Deus será estabelecido na vida do meu parente, amém? Senhor, eu não estou vendo nada no subsolo, eu já estou vendo na superfície uma grande árvore frutífera. Continue orando, irmãos. Continue declarando e estabelecendo o reino de Deus na vida daquele que você ama, amém? Não desista nunca, né? Mas é no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. A gente é que quer, muitas vezes, agir fora do tempo de Deus, né? Tem uma irmã que eu conheço que ela foi mesmo, viajou para um interior bem longe, e ela, uma vez conversando comigo, ela falou assim, eu vou, pastor, mas eu falei, o que é que o seu pastor falou? O que é que a sua igreja falou? O que é que seu marido falou? O que é que seus filhos falaram? Ninguém concorda que eu vá. Eu falei, então, irmã, mas eu vou. Aí deu no que deu, né? Então é complicado, né? De repente não era o tempo para a pessoa ir, né? A pessoa tem que esperar, e dentro daquilo que Deus, está todo mundo contra, o que é que eu vou fazer lá, né? É no tempo de Deus, na hora de Deus, né? O reino de Deus também ele é estabelecido de forma definitiva e para sempre. Versículo 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então ele vai ser estabelecido de forma para sempre. A colheita virá e é certa. Amém, irmãos? Por isso que há uma urgência da gente semear. Há uma urgência da gente estabelecer o reino de Deus. As pessoas estão brincando. As pessoas não estão nem aí, né? A gente está vendo a cada dia, né, o caldo engrossando. Eu estava falando para o Alexandre agora há pouco, né? Que essa semana eu vi um comentário, né, de um pastor que ele falou que em Nova York, né, um pai e um filho entrou na corte de Nova York para tirarem a lei do incesto, porque eles já vivem juntos como casal. O Alexandre falou, hã? Eu falei, né? Eles não começaram devagarzinho, né? Casamentos de pessoas do mesmo sexo. A gente hoje já não fica tão aberrados, né? Mas anos atrás era. Eles vão começando. Há uma agenda global, e essa agenda global ela vai ser totalmente estabelecida, está sendo preparada para a entrada do anticristo. É o iníquo, o homem da iniquidade. O texto lá em Tessalonicenses fala, né? E ele virá quando aquilo que retém ele, né? Aquilo que retém ele seja retirado do mundo, né? Alguns teólogos dizem que é o Espírito Santo. Alguns teólogos dizem que é a igreja, né? Quando a igreja for arrebatada, né? E esse pastor ele fala assim: é a palavra de Deus que é junto com a igreja, né? Que é a igreja que ainda tem uma ética bíblica, mas todas essa ética e moral bíblica, né, que nós é estabelecida, né, pela judaica cristã, né, quando isso for retirado, então haverá o quê? Um cenário perfeito para a vinda do iníquo. E isso é real, irmãos. Pode ser que não passe no primeiro momento, mas Satanás ele é o quê? Ele vai em contra-gotas, né? Ele lança, né, para que as pessoas a princípio choca, mas daqui a pouco vai sendo devagar. Então o tempo do Senhor está próximo, né? Ele fala que o Senhor virá nos dias de Noé e nos dias de Ló. E os dias de Ló era o quê? Sodoma e Gomorra.
Quem está assistindo a novela Gênesis aí, viu o episódio de quando os anjos chegam na casa de Ló, né? Que o povo de Sodoma e Gomorra bate na porta lá e fala: tem uns homens na sua casa aí, coloca ele para fora para que a gente abuse deles. Queriam fazer relação sexual com os anjos. E Ló vem e fala: não, toma minhas filhas, né? Ló já estava totalmente corrompido pelaquela sociedade também. Ele não creu, né, que os anjos do Senhor eram poderosos, né, para cegar aqueles homens, né? Nem queria sair, teve que sair arrastado. Mas os dias de hoje, nós já estamos vivendo os dias como o de Ló. Olha aí, agora o outro dia passou uma reportagem nos Estados Unidos, não sei se foi no Fantástico, né, que tinha uma mãe e um filho que viviam juntos maritalmente. Então, essa é a cultura de Sodoma e Gomorra. E as pessoas falam: isso é normal, né? Tinha um deputado aqui que foi para fora do país, mas voltou agora há pouco. Tinha um projeto dele no Congresso, né? Que ele queria que uma criança de 8, 10, 12 anos pudesse se relacionar sexualmente. Ela teria o direito de fazer isso, trocar de sexo, e não seria pedofilia, a lei da pedofilia. Então nós estamos perto da colheita, irmãos. O negócio está muito feio. Nunca a gente viu isso. Nas outras gerações, a nossa geração é a mais corrompida que desde a existência da raça humana. Talvez lá quando Deus destruiu lá na época de Noé. A época de Noé foi destruído. A época de Ló foi destruído lá também. O reino de Deus será estabelecido, porque a colheita está próxima. Então a gente tem que ter urgência em levar a palavra de Deus. Então ele será estabelecido de forma definitiva e para sempre. A colheita virá e é certo, o arrebatamento está muito perto. E como que eu e você estamos, né? Será que seremos arrebatados, né? Será que estaremos nesse arrebatamento? A colheita está próxima e você vai estar nela, irmãos. Será que nós vamos estar nela? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Temos que pedir perdão todos os dias. Senhor, tem misericórdia de nós, né? A gente tem visto aí a própria igreja. A Bíblia fala isso, que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Quantas pessoas estão longe da igreja hoje? Pessoas que eram fervorosas. Temos líderes aí que estão totalmente corrompidos, né? Muitos só pensam em dinheiro, outros só pensam em se prostituir, enganar as pessoas, né? Poucos estão pregando da vinda de Jesus. Falei esses dias atrás, né? A gente tem falado: olha, o reino de Deus precisa ser estabelecido, né? O reino de Deus, o mistério do reino de Deus. E sabe qual é o mistério do reino de Deus? É Jesus Cristo. É Jesus. Ele foi manifestado para a gente. Esse mistério foi revelado a gente. E ele pode ser revelado por outras pessoas através de nós. 1 Timóteo lá fala, né, que o mistério de Deus é Cristo, né? O mistério de Deus é Cristo. E a gente precisa falar isso para as pessoas, né, que a colheita está próxima, nunca esteve tão próxima. Eu não tenho dúvida, irmão, nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. E você que está em casa, e você que vai ouvir essa mensagem, entrega a sua vida para Jesus o mais rápido possível. Você que está longe do Senhor, volta para Ele. Você vai ficar, querido. Você não sabe o que é os 7 anos de grande tribulação. Essa praga que a gente está passando, o coronavírus, nem é fichinha no que vai acontecer na grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, né? As 2 testemunhas, Moisés e Elias, né? Moisés vai transformar tudo, água em sangue. Você vai beber sangue, meu. Elias vai parar 3 anos e meio de seca. É verdade, né? Pague para ver, então. Eu não quero estar aqui. Em nome de Jesus, nem nós, né? O reino de Deus já foi estabelecido nas nossas vidas. E nós declaramos que ele será estabelecido nas nossas famílias, que nós também não vamos deixar ninguém para trás dos nossos, assim como Moisés, né? Nós e a nossa família vamos adorar a Deus caminho de 3 dias no deserto. Nós não vamos deixar ninguém no Egito, nem para Faraó.
Declare isso, irmãos. Ore isso, porque quem ficar, meu Deus, né? Fala que vão pedir para morrer e não vão conseguir. O mistério do reino de Deus é que o rei já veio, né? O reino de Deus já está entre nós e é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode ter o reino de Deus dentro de você. E você já recebeu esse rei chamado Jesus, né? Eu e você que já recebemos, temos que nos colocar na posição de levar a vida cristã a sério, né? De não ficar brincando, né? Não ficar para lá e para cá, não ficar querendo fazer as coisas do nosso jeito, né? Levar mais a sério a vida cristã e levar o reino de Deus para as outras pessoas. Levar, né? Esse mistério que foi revelado a mim e a você. Levar esse mistério que é Jesus às outras pessoas. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e uma boa semana em nome de Jesus. E aqueles que não tiveram aqui também, Deus abençoe em nome de Jesus.